meus amigos, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Fenômeno A Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25 na NET, das organizações Arnon de Mello. Muito obrigado mesmo pelo grande carinho da sua audiência. De todas as manhãs, eu e você e eu, até o meio-dia, juntinhos com as notícias quentíssimas que aconteceram durante a madrugada, durante esta manhã, ou a qualquer momento viram manchetes aqui no Fenômeno A Vez do Povo. Hoje, dia 19 de maio, terça-feira, dia 19 de maio de 2015, e você ligadinho com a gente aqui. E sem perder tempo, vamos direto às manchetes de hoje. CPI passa por Alagoas e escuta vítimas da violência. Fossa estourada tem tirado o sossego de moradores aqui do bairro da Jatiuca. Os moradores ligaram para cá e nós vamos mostrar os detalhes aqui no Fenômeno. Determinação judicial suspende implantação de ciclofaixa e gera polêmica. Desde o começo já estava gerando e agora mais ainda. Vamos trazer os detalhes aqui no Fenômeno A Vez do Povo. Aqui em nossos estúdios, nós vamos conversar com a advogada previdenciária, a doutora Jaqueline Machado, que vai explicar para a gente as mudanças para a pensão por morte. Já conversei com ela aqui, ao chegar, ela e meu grande amigo. Estão aqui instalados nas belíssimas instalações da TV Mar, aguardando para estar aqui conosco ao vivo e dissipar todas as dúvidas de vocês aí nessa nova mudança importante que nós vamos trazer aqui no Fenômeno A Vez do Povo. Com essas manchetes e muito mais, o Fenômeno A Vez do Povo está no ar. Pois é, estamos começando mais uma edição do Fenômeno A Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na NET das organizações Arnon de Mello. Muito obrigado a todos pelo grande carinho da sua audiência e, mais uma vez, quero sempre aqui agradecer a todas as manhãs por sempre você do outro lado da telinha nos deixar entrar em sua casa todos os dias. Entra na minha vida. Muito obrigado mesmo por nos deixar entrar, trazendo aí as informações, as notícias quentíssimas aqui do Fenômeno A Vez do Povo. Aconteceu, vira manchete aqui no Fenômeno e o nosso... tente não falar no ponto. O diretor não deixa ele falar no ponto. Tá dizendo que eu sou... mídia, é? É mídia que ele está dizendo? Mídia, os homens de preto. Sinceramente, eu não sei. Cortaram tudo. Por que não cortaram você? Não é? Você cortou o papel higiênico, cortou tudo. Você já podia ter sido já um grande corte, não. Você vive enchendo a paciência de todos nós com essas fábulas, né? essas pérolas, né? Péssimas que você passa aqui no meu ouvido. Procure um lavado de roupa, procure aí trabalhar em algum lugar, que não seja aqui, tá? Eu não sei porque que eu trouxe você para cá. Você realmente é uma peça indispensável, viu? E eu não vou repetir o que você está dizendo no meu ouvido, não. Senão você vai... Aliás, saia do estúdio, por favor. Diretor, tira ele do estúdio. Saia, por favor. E primeiro que você não tem que ficar aí mexendo nesse botão que não tem nada a ver com você, não. Exatamente. Por favor. Isso. Muito obrigado, diretor. Gente, olha, lembrando que você pode participar com a gente, esse programa tem toda a possibilidade de você interagir junto com a gente. Você vai ligar no 8107-9872, que é o telefone das nossas meninas super poderosas, que estão prontinhas para te atender. Nossa produção tem o WhatsApp, hoje essa febre popular aí, com o WhatsApp, Laira Santa Rosa, Morena Mello, estão agora, nessa manhã, prontinhas para te atender, tá bom? Agora, você vai e fala com elas, entra em contato, manda suas mensagens, filmagens, né, gravações, enfim, e manda também as suas informações para que a gente possa interagir com você, quem sabe ser pauta, como aconteceu com a fossa estourada aqui na Jatiuca, os moradores entram em contato com a nossa produção, a gente coloca no ar e tenta resolver, a cada 10 casos, 8 nós conseguimos resolver, até inclusive no ar. Tá bom? Muito bem. Se você preferir, você pode ligar no 3377-9097, é o telefone do povo. Esse telefone aqui é para você usar, ficar à vontade nas nossas entrevistas, nas nossas informações. Qualquer acontecimento, você pode ao vivo entrar em contato conosco no telefone do povo, no 3377-9097. Tá aqui na sua telinha, tá bom?
E olha, você pode também ser o nosso repórter cidadão. Como isso eu posso ser o repórter cidadão? Fácil, basta você já baixar o seu aplicativo Skype e no seu celular, em qualquer lugar, no seu tablet, no seu iPad, enfim, você pode rapidamente entrar em contato comigo ao vivo. Você pode ser o nosso repórter cidadão. Em qualquer lugar que você está, você pode entrar em contato conosco imediatamente. O nosso master recebe aqui a sua ligação e com áudio e com vídeo você entra comigo ao vivo aqui em tempo real no nosso horário para a gente poder debater. É uma exclusividade aqui do Fenômeno Uma Vez do Povo, tá bom? Muito bem. Porque, como eu continuo dizendo, meu querido diretor, esse programa daqui, ele é feito para você, por você e com você. Participe. Mas, gente, olha, sem perder tempo, vamos direto às manchetes de hoje. Se o nosso querido Cis News estava muito bom, para dizer a verdade, né? Muito bem. Gente, olha, uma pousada situada em Pajuçara foi alvo de ação de um criminoso ontem, segundo informações da polícia. Um homem armado acabou entrando no estabelecimento, rendeu um funcionário e anunciou a ação, recolhendo todo o dinheiro que estava no caixa. A quantia levada ainda não foi revelada e equipes da Polícia Militar realizaram rondas na região, mas até o momento ninguém foi localizado, né? Mas os bandidos continuam aprontando aí, mas a polícia está em cima aí, sufocando o crime dentro do possível, não é? Olha, a Polícia Civil prendeu ontem 2 homens acusados de praticar furtos de veículos em supermercados em Maceió. Vocês lembram a grande quantidade que nós estamos recebendo de reclamações de pessoas que estavam tendo carros roubados nos estacionamentos dos supermercados e hipermercados e shoppings aqui da capital? Pois é, Cláudio Henrique Azevedo Custódio, olha os dois aí, 2 figuras, 2 pesos pesados, né? Pois é, Cláudio Henrique Azevedo Custódio, conhecido como Gordinho, aí eu vou adivinhar, qual deles que é aí o Gordinho? O Custódio, qual é? Conhecido como Gordinho. Qual? Claro que é o da esquerda, né? Sem nenhum preconceito. E o Arley Fernandes de Arruda foram detidos dentro de um supermercado na Gruta. Segundo as investigações, os acusados arrombavam os veículos, utilizando equipamentos sofisticados para bloquear os alarmes dos carros das vítimas. A polícia investiga agora a participação de outros envolvidos com a dupla para a prática deste tipo de crime. Ainda de acordo com a polícia, o Arley responde por tráfico de drogas e o Gordinho por estelionato, lesão corporal, difamação e arrombamento. Só. Quem tiver maiores informações sobre o bando pode entrar em contato com a polícia através do 181. Coloca aqui, diretor, para eu dar uma olhadinha. Mas, Gordinho, por que você, Gordinho, por que você está entrando nisso, Gordinho? Sua ficha já não é muito boa, Gordinho. Procura outra coisa, jovem, não é? E tenta ver o que é que você pode fazer aí para melhorar a sua vida, não é? E outro companheiro também, procura um lavado de roupa, vai procurar, porque olha, por enquanto vocês foram presos. No dia que vocês se dividirem com a polícia, felizmente nós vamos mostrar vocês de outro jeito aqui. Ou então dentro da própria quadrilha, vocês vão aí se digladiar e vai acabar acontecendo o pior. Não pensem que é super-homem, que vai ser maravilhoso, ser bandido, que não vale a pena não. Tá? Não vale a pena mesmo. Tenho certeza que o conselho dos pais de vocês não foi esse, né? Tira essas 2 desgraças aí. Olha, só para vocês terem ideia como é que eles faziam. Isso é um golpe comum, que já está acontecendo, inclusive, até próximo daqui, Recife, Sergipe, né, Salvador, mas também em São Paulo e Rio de Janeiro já é extremamente comum. Isso, inclusive, eu fiz questão de pesquisar, acontece corriqueiramente, inclusive com a chave comum. Se você tiver um outro controle, tá? Que agora me foge o nome da marca, uma marca comum, Tripon, não lembro, Positron. Exatamente, não tem nada a ver, a marca fez para proteger o carro, mas você com um controle Positron, por exemplo, né? Estou dando um exemplo da marca aqui, mas enfim, comum. Se alguém tentar travar o carro e você acionar o seu chaveiro do Positron, você percebeu que a pessoa vai fechar o carro, se você mantiver apertado ali, a pessoa já não consegue travar o carro. Isso, há uns 4 anos atrás, uma pessoa fez uma brincadeira comigo, inclusive, na televisão. Na TV, eles tentam travar o seu carro e eu tentava travar e não entendia o que era e a pessoa com o braço para trás, depois ele me mostrou os olhos. E ele é técnico, inclusive, técnico até de TV. E ele disse que alguém comentou com ele, ele foi testar e realmente o raio, né, a radiofrequência desse botão quando você aperta, ele acaba enlouquecendo o outro que não consegue entrar em contato com o do seu carro e acaba não travando. Então, o que acontece? Agora existe um equipamento que eles já
estavam, inclusive, o gordinho e o outro, já estavam com equipamento sofisticado. Tem uma antena grande, que o alcance é maior, né? E ele é feito especificamente para isso. Quer dizer, alguém criminoso que está fazendo isso, porque um equipamento desse eu não vejo utilidade nenhuma, a não ser para maldade. Não é? Enfim, e se compra na internet, isso com a maior tranquilidade. Quer dizer, eles estão parados num canto, ficam dentro do carro, eles paravam no estacionamento dos shoppings, dos supermercados, paravam, vidro fumezão, ficavam olhando, aí via uma pessoa chegando, eles ficavam rodando com o carro, quando via alguém se aproximando para parar no estacionamento e parar o carro, eles se encostavam. Quando a pessoa saía, e normalmente a pessoa quando sai, abra aí para eu mostrar como é que a pessoa faz, aqui é o carro. Vamos fazer de conta que aqui é o carro. Aí você saiu do carro, dirigiu, chegou no estacionamento, abriu a porta, fechou a porta. A tendência de você, ó, de costa para o carro. É ou não é? De costa para o carro. Você não presta atenção no carro. Então, quando você faz isso, não presta atenção, eles aí, ó, já apertavam o botão. Você achava que tinha travado o seu carro, ia fazer suas compras. Quando voltava, o carro estava intacto. Porém, o que tinha no conteúdo dentro do carro, não é, no interior do carro, tinha sido roubado. Som, DVD, sua pasta, notebook, o que você deixou dentro do carro, os marginais levavam. Então, hoje é muito importante que você, ao travar o seu carro, mesmo que escute o pam, pam, ou qualquer barulho que seja, vá lá e, ó, vá testar se ele realmente está. Tem um barulhinho aí para a gente poder fazer? Aí já é roubando, né? Aí já é roubando quando o alarme não foi acionado. Esse alarme aí, o gordinho lá, foi aí que ele foi preso, né? Porque o alarme disparou e a polícia já estava de olho nessa dupla e na quadrilha há muito tempo, já vinham ponteando. Tanto é que quando recebeu a informação de que havia pessoas suspeitas dentro do estacionamento do supermercado, quando a polícia chegou, eles estavam saindo de dentro do carro que estavam roubando e foram pegos em flagrante, né? Com eles tinham chave de fendas, tinha uma antena, esse equipamento aí, né? Que alguns chamam de chupa-cabra de controle, enfim. Então hoje é muito cuidado, tá? Tem que ter muito cuidado mesmo, porque você trave, mas vá lá verificar, checar se o seu carro está realmente fechado, para evitar que vagabundos sem vergonhas como esse, que ficam pensando em besteira ao invés de estar criando situações para melhorar o mundo, ficam criando situações para prejudicar o trabalhador. Esses estão presos e tenho certeza que a polícia vai chegar até o restante da quadrilha, que não são só os dois, tem muito mais aprontando por aí, tá bom? Muito bem. Olha, uma ação policial ocorrida no conjunto Gama Lins acabou deixando uma pessoa morta no final da noite de ontem. Os militares realizavam rondas na região quando eles se depararam com um grupo de jovens que estava em um carro roubado. A polícia recebeu um chamado dizendo que havia um carro roubado naquela região. Ao fazer a varredura na região, percebeu que o carro estava ali e tinham pessoas dentro do carro e eles aí, segundo a polícia, os jovens acabaram percebendo a aproximação da guarnição e atiraram, inclusive, contra a guarnição, que logicamente reagiu, não é? Os suspeitos também chegaram a colidir em uma viatura da Força Nacional. Na ação, Josivaldo Acioli da Silva acabou sendo atingido e morreu a caminho do hospital, né? Ele trocou tiros com a polícia acabou também disparando para se defender e para contê-los, e um acabou ferido, ainda foi socorrido com vida pelos próprios policiais, mas infelizmente não resistiu ao chegar lá no HGE. Marcos Roberto Nascimento e o menor de 15 anos foram detidos e encaminhados à central de flagrantes. 3 outros 2 que estavam no carro, ainda esses 2 conseguiram fugir, né? Nenhum militar ficou ferido durante a ação criminosa. Graças a Deus os policiais saíram ilesos, mas conseguiram aí, né, dividir com a polícia. Vai se ferrar, não adianta, né? Quer ser mais do que o Estado, mais do que o braço armado do Estado, que é a polícia, vai se dar mal, tá? Como assim aconteceu com um e os outros 2 serão identificados em breve, que a polícia, numa conversa muito psicológica, né? Muito tranquila, com muita psicologia, vai tentar descobrir com os que foram presos e apreendidos, que tinham menores também no carro, com um carro roubado, né? Para descobrir quais eram os outros 2 que acabaram tomando destino ignorado, fugindo do cerco da polícia.
Gente, olha, a CPI da Câmara dos Deputados esteve aqui em Alagoas, né? É o terceiro estado visitado, inclusive, pelos deputados. E as denúncias ouvidas aqui são graves. Vamos ver, então, na reportagem de Odilon Rios, que retrata, inclusive, um pouco dessa realidade. Houve até bate-boca entre, não sei um bate-boca, mas uma discordância um pouco mais acirrada entre o deputado federal Paulão, que citou sobre algumas gravações, alguns telefones grampeados, e o procurador, né, o promotor, Dr. Flávio Gomes, que disse que não grampeia telefone de ninguém sem autorização, e não é assim. Enfim, há discussões, mas enfim, o foco mesmo era a questão da violência, principalmente nos jovens negros, que tem uma incidência grande de mortes, infelizmente, aqui no nosso estado. Odilon Rios, a matéria é sua, acompanhe. Integrantes da CPI percorrem o Brasil apurando casos de violência, como os trazidos por esta liderança comunitária. Em uma semana, 10 jovens foram torturados por policiais da Rádio Patrulha. Um deles é uma criança de 9 anos. É trágico, né? Envolve choque elétrico, cacetete na cabeça, tortura. A gente não sabe como é que pode, no século XXI, a juventude está passando por esse tipo de linchamento, principalmente aqui no bairro de Ipioca, né? Então, a gente espera que tenha uma nova formação e uma nova abordagem, porque a gente está percebendo que está havendo segregação por parte da segurança pública em relação às abordagens policial, principalmente com a juventude negra aqui do bairro de Ipioca, né? A gente está com muito medo, né? Eu como representante aqui da Associação dos Moradores, recebi a denúncia, né? Vamos dar entrada amanhã no Ministério Público para que a Promotoria de Direitos Humanos tome as devidas providências e investigue como está sendo essa abordagem policial dentro da comunidade do bairro de Ipioca. A gente não é contra que se faça, mas a gente é a favor de que se faça uma abordagem seletiva, de comunicação educada, onde não precise torturar para poder educar a juventude aqui do bairro de Ipioca. O deputado Paulão, que integra a CPI, diz que a violência policial é comum, mas denuncia que empresários alagoanos lavam dinheiro das drogas em lojas de fachada. A polícia no Brasil, ela ainda sobrevive de um resquício estatorial chamado Lei de Segurança Nacional. E essa Lei de Segurança Nacional, ela foi praticada pela ESG, Escola Superior de Guerra, que definiu que o inimigo é interno, principalmente o inimigo da periferia. E nessa linha, ela trabalha uma efetividade, uma eficácia no inquérito policial quando você atinge o patrimônio. Aí você tem um resultado com eficácia. Mas quando ele vai para discutir a vida, o homicídio, você tem uma baixa resolutividade. Por quê? Porque uma boa parte dos homicídios no Brasil é praticado contra os pobres. Então, propositalmente, há uma negligência policial no Brasil, de uma forma generalizada, de você ter um grau de efetividade. Você não tem uma perícia com autonomia financeira, administrativa, você descaracteriza a cena do crime para poder ter eficácia, você não tem uma polícia com ciclo completo, onde ela possa ser preventiva, fazer investigação e fazer o inquérito. Esse modelo é muito compartimentado de várias polícias. Aí, na prática, é o seguinte, ela não tem efetividade. E, por não ter efetividade, você chega a índice acima da guerra. Porque a ONU define, quando você tem 10 mortes para 100 mil habitantes, isso é considerado estado de guerra. No caso de Maceió, a gente está acima de 100. Então, isso é muito grave, isso tem que ser modificado. Aqui em Alagoas mesmo, você vê declaração de autoridades que diz o seguinte: se tiver uma greve e interditar uma avenida principal, eu não vou permitir, porque eu vou confrontar o estado máximo, que é a liberdade do ir e vir. Aí eu pergunto, no conceito clássico liberal, a liberdade de uma estrada é mais importante que a vida? Eu pergunto, e os órgãos que deveriam fazer a defesa do cidadão? Por que eles estão omissos em relação aos jovens que morrem? Quem é que está morrendo aqui? Está morrendo de sexta a segunda-feira, jovens masculinos de 14 a 29, com corte racial negro e pobre. Eu pergunto, se fosse a elite alagoana, possivelmente a gente teria resolutividade.
E os grandes a gente tem que discutir, até porque você está atacando a questão da violência e esse fenômeno aumenta devido à questão do crack, que é uma droga alienígena, né? Ou seja, já é o substrato da cocaína. Eu pergunto, a polícia tem uma ação para pegar o pequeno traficante e não tem uma ação para prender o senador Perrella, que tinha 500 quilos de cocaína. Aqui em Alagoas, para prender alguns traficantes, é exemplo de alguns empresários disfarçados de empresários, na realidade eram traficantes de cocaína, foi um problema gravíssimo. Tem lojas de fachada, inclusive. Eu queria falar desse caso. Não só lojas de fachada, tanto na parte de boutique, como também de carro importado. Então, chegou depois que foi muito denunciado. E você tem que aprofundar mais ainda, porque você tem outras lojas que a polícia tem condições de fazer isso, até porque, tanto a polícia como o Ministério Público tem um chamado sistema guardião, que ele faz escuta. Eu pergunto, como é que ele tem um serviço de inteligência e não chega aos grandes, né? Quem não tem envolvimento com droga, todos sabem onde é a boca de fumo, os pontos de droga. Só quem não sabe é a polícia, então isso tem que ser modificado. Na realidade, a polícia tem que mudar o foco e defender a vida e não colocar o patrimônio como prioridade na defesa do inquérito policial. A CPI da violência contra jovens, negros e pobres entrega o seu relatório até o dia 17 de julho. Nele vai constar que Alagoas é o estado líder nacional em homicídios, responsabilidade que não é só da polícia. O principal responsável é a falta de responsabilidade de quem pode mais. Quem pode mais deveria direcionar suas políticas para as áreas menos favorecidas. O governador Renan Filho pegou uma realidade cruel. Essa realidade ele está trabalhando diuturnamente para minimizá-la. O Brasil precisa repensar a forma que trata o seu cidadão. A matança é feita pela falta de oportunidades. Falta de oportunidade significa falta de escola, de posto de saúde, de profissionalização, falta de um futuro promissor para aquele não apenas filho do rico, mas para o filho do pobre também. Não se aponta uma única direção na responsabilização, se aponta um conjunto de fatores. O que nós queremos é que ao final de um breve período, o governador conduza Alagoas para um estado mais igualitário. A realidade presente, a segurança pública tem atuado fortemente, mas só a segurança pública não irá resolver. Precisamos de quadra de esportes, precisamos de escola em tempo integral, precisamos de postos de saúde funcionando, enfim, precisamos da presença do Estado. E quando eu falo Estado, não é Alagoas, eu falo Estado federativo, Brasil, Alagoas, municípios, todos integrados com um único objetivo: melhorar esse quadro dantesco que é a violência. Exatamente, perfeita aí as colocações feitas pelo Dr. Alfredo Gaspar de Mendonça, que hoje é o atual secretário de Defesa Social e Ressocialização do Estado de Alagoas. Uma indicação fantástica aí do governador Renan Filho, que também é empenhado em sufocar o crime. Agora, como disse o Dr. Alfredo Gaspar de Mendonça e como disse também o deputado federal Paulão, meu grande amigo Paulão, perfeito, não dá mais para estar prendendo somente como é que a gente chama? As piabinhas. O tráfico de drogas movimenta uma grande quantidade de dinheiro e que faz campanhas eleitorais de muitos que hoje pousam aí de bom samaritano. Essa que é a grande verdade. O que o deputado Paulão disse, o que eu venho dizendo há muito tempo. E não é só isso no Brasil e Alagoas também. Em qualquer lugar que nós já vimos aqui, inclusive, empresas de fachadas mantidas com o dinheiro podre, né, de assassinos, inclusive, e de traficantes, que mantém essa situação horrorosa de dizimando os nossos jovens e as famílias, não é? E que aí pousam na sociedade tranquilamente. E não moram na periferia, não. Moram aqui em Beira-Mar. Essa que é a verdade. Não é o Fernandinho Beira-Mar, não. É o Beira-Mar daqui. Tem muitos prédios. Não estou dizendo que são todos. Claro, alguns grandes condomínios. Tem. Então, às vezes, nós queremos, às vezes, atacar muita coisa, pegar os pequenininhos que são importantes. Esses são importantes, sejam presos também. Mas o melhor de tudo é que alguém seja macho o suficiente, que tenha realmente a vontade, tá? Independente de quem quer que seja, e sem articulação com seu Zé Ninguém, mas dentro da legalidade, num sistema e das instituições todas limpas, para que nós possamos prender de verdade quem é o maior mentor do tráfico de drogas. Nós temos grandes políticos, grandes
grandes autoridades, que se dizem autoridades, que acabam abafando quando é pego alguém deles e tudo, a companhia limitada. Então é importante, o que disse aí o deputado Paulão é muito importante. As investigações têm que começar a partir daí. E nós só vamos encerrar esse ciclo horroroso de aumento desenfreado do aumento de drogas e dizimando os nossos jovens com a desgraça da pedra do crack, que é o mal do século XXI, quando realmente prendermos o tubarão grande, o maior de todos. Porque esses pequenos já são vítimas. E para que essas pessoas não entrem nessa roda gigante da morte, é necessário que os estados, as prefeituras e nós todos que estamos com essa autorização da população para lutar por eles, que todos nós decentemente, transparentemente e honestamente lutemos para que eles tenham políticas públicas de atenção básica, de saúde básica, de esporte, de atenção para que esses jovens não sejam predados por esses criminosos. Criminosos esses que vêm fomentados por alguém lá em cima muito grande. E esses é que nós queremos ver atrás das grades. Esses é que são os maiores assassinos e marginais vagabundos sem vergonha que se escondem atrás de muitos mantos aí da impunidade. Essa que é a verdade. Essa é a minha opinião e eu comungo com a opinião também dos que falaram aí, inclusive do deputado Paulão. Está na hora de começar a pegar o peixe grande. As piabas, nós já mostramos para que elas vêm e de onde vêm. Agora vamos pegar os que criam essas piabas, os que alimentam essas piabas, que na última ponta mata os nossos filhos e os nossos parentes. Essa que é a verdade. Quando o Brasil fizer isso, passa a ser um Brasil sério, decente, com coragem e responsabilidade com os seus filhos. Vou para o intervalo, volto já. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você já esperou demais para viver bem? Aproveite o melhor da vida no Residêncio Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri 2121-6000. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Somos a maior rede de atendimento do Norte e Nordeste, porque você merece saúde onde estiver. Em Maceió, o Apivida não para de crescer. O Hospital Maceió em breve receberá a nova hemodinâmica, reestruturação das emergências adulto e pediátrica, além de inaugurar um novo padrão de hotelaria na região. A unidade já conta com UTI neonatal e tomografia de última geração 24 horas. Apivida, saúde para você crescer mais.
Já estamos de volta com o Fenômeno A Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na net das organizações Arnoldo de Mello. Muito obrigado a todos pelo grande carinho da audiência. Olha, muita gente aqui, o David, perguntando o seguinte, Wilson, concordo, deixa eu abrir aqui para tentar enxergar, né? Concordo plenamente com tudo que você disse, porém, não há ninguém com 3... Aí não vou dizer aqui, com 3, aquele que o Papai Noel carrega as costas, com 3 bolas, enfim, com coragem para prender quem realmente fomenta o crime nesse país. Parabéns pelas suas palavras e a coragem. Vamos juntos. Muito obrigado. A Andresa Perdigão também diz, Wilson, concordo com você plenamente. E aqui tem a Ana Paula dizendo o seguinte, Wilson, leia mais as nossas mensagens aqui no WhatsApp. Olha, deixa eu explicar. Às vezes eu quero ler, mas o nosso tempo é bastante curto pela grande quantidade de matérias que nós temos. Aí, dentro do possível, eu vou lendo, porque às vezes quando a gente abre, quando eu vou voltar aqui, tem 380 mensagens. Aí, quando eu clico, ele leva um tempo para abrir todas as mensagens, é uma confusão danada. Mas está aqui, viu, Ana Paula? Obrigado pelo seu carinho. E tem várias pessoas aqui, o Leonardo Fernandes, né, o David também aqui mais uma vez, o Leandro, não é? Deixa eu ver mais aqui, o Luiz Coroado, cadê aqui? A Rosinha, Cid, Poliana, Cris, César. Bom, tem um monte de gente aqui. Daqui a pouquinho a gente conversa mais e manda abraços para essa turma toda que está nos assistindo e nos acompanhando. E agradeço aí pelo carinho, tá bom? Olha, gente, uma grande operação está sendo realizada desde as primeiras horas de hoje. Essa operação continua ainda, está em curso ainda na cidade de Paripueira. A ação cumpre 10 mandados de prisão expedidos pela 17ª Vara Criminal da capital. Os alvos da ação são suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, homicídios e assaltos na região. Até o momento, 7 espingardas, como vocês estão vendo aí nas imagens, e também um revólver calibre 38 foram apreendidos. Na ação, 7 pessoas foram detidas e conduzidas para a sede da delegacia de Paripueira. Maiores informações serão divulgadas ainda na manhã de hoje, assim em que a polícia der aí maiores informações sobre o andamento desta operação que continua tentando sufocar o crime lá no município de Paripueira, tá bom? Mas então aí, olha, quanta gente armada, né? Quanta gente aí pintando o set, alguns talvez em casa, mas outros talvez com intenção de maldade, enfim. Mas, gente, olha, por que 2 operações diferentes da Polícia Federal têm tratamentos diferentes na hora de se falar em corrupção? Você sabe por quê? Vamos saber na coluna No Ponto com Odilon Rios. Acompanhe. Por que a Operação Zelotes, que identificou 19 bilhões de reais em rombo na Receita Federal, tem mais importância que a Lava Jato com desvio 3 vezes menor? Porque a corrupção virou algo relativo, é pior por ser do PT? A Controladoria Geral da União mostra que de 492 municípios analisados por técnicos, mais de 60% não abrem suas contas para o público. Em outro estudo, 70% das assembleias legislativas não publicam os salários de seus servidores. O nome disso também é corrupção, ainda que não explícita, porque imagina-se que os gestores têm algo a esconder. Na Secretaria Estadual de Saúde, 156 milhões de reais deixaram de ser pagos a hospitais, fornecedores e à Universidade Estadual da Saúde, um crime com uma instituição tão importante de pesquisa e ensino. Mas a Lava Jato virou mais importante por envolver gente do PT e as Zelotes têm apenas os maiores anunciantes de jornais, revistas e TVs. A corrupção pode ser relativa, mas os efeitos dela são os mesmos, independente da cor da bandeira ou se ela tem gente de sobrenome ou comum. Muito bem. Meu querido Odilon Rios, sempre no ponto. E muito importantes as observações do Odilon Rios, que toca nesse assunto que nós conversamos agora há pouco, quando eu fiz os comentários, que os telespectadores estão aqui concordando com o que eu disse. Na questão, por que ter essa diferença de um com o outro? Bandido, ou quem está fazendo alguma coisa fora do que é o ideal, não é? Fora do que é o certo,
Não interessa se ele mora na Grota, se ele mora em Brasília, se ele mora num grande condomínio, se ele é milionário, se ele é preto, branco, rosa, verde, não importa. Errou, tem que pagar do mesmo jeito. Por isso que a imagem da justiça, ela está vendada, que é para não haver distinção nenhuma. Parece que nesse país, ela às vezes levanta um pouquinho a venda para ver para quem vai dar a pena maior ou menor. Será? Vamos para o intervalo comercial, a gente volta já. Não sai daí. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você já esperou demais para viver bem? Aproveite o melhor da vida no Residêncio Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri 2121 6000. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Você sabe o que é telhado verde? Fique sabendo. O telhado verde é uma técnica usada na arquitetura para cobrir casas e prédios com plantas e árvores. Pode parecer estranho, mas o telhado verde oferece muitas vantagens. A técnica consiste em aplicar uma camada impermeável sobre a cobertura da casa e depois cobrir com terra e plantas. Assim você pode diminuir a poluição ambiental, abaixar o nível de ruídos dentro da casa, reduzir o calor nos cômodos no verão, aumentar a umidade relativa do ar e ainda deixar a casa bem mais bonita. O telhado verde pode servir também para captar a água da chuva. As plantas e a terra se tornam filtros naturais. E com o uso de um sistema de armazenamento, a água pode ser utilizada para molhar as plantas do jardim, no banheiro, na limpeza das áreas externas e até mesmo na cozinha. O telhado verde é uma alternativa sustentável de melhorar sua qualidade de vida. Fique sabendo! Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Somos a maior rede de atendimento do Norte e Nordeste, porque você merece saúde onde estiver. Em Maceió, o Apivida não para de crescer. O Hospital Maceió em breve receberá a nova hemodinâmica, reestruturação das emergências adulto e pediátrica, além de inaugurar um novo padrão de hotelaria na região. A unidade já conta com UTI neonatal e tomografia de última geração 24 horas. Apivida, saúde para você crescer mais. Pois
Pois é, estamos de volta com o Fenômeno A Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, Canal 25, na NET, das organizações Arnon de Melo, tá bom? Muito bem, querido diretor. A Secretaria Municipal do Controle Interno de Maceió tem um novo gestor. É o Diogo Coutinho. Ele foi nomeado pelo prefeito Rui Palmeira para substituir o secretário Felipe Mamed, que atualmente é o titular da pasta da Administração e Recursos Humanos. Diogo é advogado, tem uma vasta experiência na administração pública e faz parte, inclusive, da atual gestão desde o início, com atuação em setores jurídicos de órgãos municipais. Tá bom? Muito bem. Então nós vamos para a matéria, é isso, meu querido diretor? É isso? Muito bem. Gente, olha, os moradores, aliás, essa quebra de braço já vem há mais de 2 semanas, enfim, até comentei aqui, alguns comerciantes, amigos, moradores da região me ligaram para que a gente pudesse interceder, tentar conversar com a SMTT, enfim, muito bem. Pois é, os moradores e os comerciantes do conjunto Santo Eduardo, no Poço, reclamam dos prejuízos e dos perigos que uma obra da Casal tem representado aquela região. Vamos saber os detalhes. Uma obra que praticamente não passa mais carro por ali, consequentemente, as vendas caem dos comerciantes. Eles estão preocupados com essa obra. E o Fernando Palmeira foi até lá para ouvir a bronca dos comerciantes. Vamos acompanhar, vamos ver. Uma obra gigantesca que está sendo executada pela Companhia de Abastecimento d'Água e Saneamento do Estado de Alagoas, a Casal, aqui no conjunto Santo Eduardo, um conjunto populoso que também tem setores comerciais. O trânsito está interrompido no local e a obra foi paralisada. Foi interditada pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, órgão federal, porque não estava atendendo às exigências de segurança. Os trabalhadores, por enquanto, estão aí de perna para o ar, cruzaram os braços, aguardando todo um preparativo que foi exigido no momento da interdição pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. Nesse momento, a pista já começa a receber benefícios, mas nesse local aqui, a Casal continua aguardando o momento da retirada de água do lençol freático, dando toda a segurança para que evite problemas de acidente com os trabalhadores. Enquanto isso, vamos saber como é que está o comércio local. Bares, restaurantes e outros estabelecimentos como lanchonetes estão assim, praticamente vazios. Rosineide da Silva Pitanga, comerciante, está aqui sorridente, feliz, mas triste ao mesmo tempo porque o número de fregueses diminuiu consideravelmente. Essa obra tem trazido algum prejuízo? E muito, o movimento caiu 70%. O que é que se pode esperar dessa obra que está interditada? Vai demandar mais tempo e aí o prejuízo é maior? Né? Até agora não falaram assim, mais ou menos o dia exato que vai continuar porque está parada, né? E a gente está aqui, só vem quem conhece, porque quem não conhece não está vindo mais, o ônibus não está passando. O movimento aqui no bar caiu quantos por cento em média? 70%. É triste, mas é verdade. E para quem depende daqui, né, como a gente. Júnior Bonfim, comerciante também aqui na área do Santo Eduardo. Júnior, essa obra não tem prazo para terminar. Como é que está a situação do seu comércio aí? Realmente nós tivemos uma queda em torno de 30% a 40% no movimento de clientes aqui. Realmente está atrapalhando muito. Você reclamou muito de mau cheiro também por aqui. Você chegou a sentir? Também, até porque eu trabalho com alimentos e realmente complicado, né? Para a gente que trabalha com alimento, ter que lidar com esse cheiro aqui forte, até porque tava tudo aqui estava entupido, né? Tudo entupido, o pessoal tá desgotando ainda durante a semana e realmente está atrapalhando bastante aqui a nossa... Você está programando mudar aqui de endereço para o outro lado da rua. Vai dar tempo com essa obra aí ou vai esperar um pouco? Como é que é? Não, eu espero porque eu estou reinaugurando na próxima segunda, né? Então eu tenho mais uma semana ainda aí pela frente. Eu espero que pelo menos essa parte de recapeamento aqui da via seja complementada, né? Enquanto isso, tem comerciantes que mesmo com o movimento caindo devido a essas obras, pelo menos essa parte beneficiada, como estamos vendo, o recapeamento da pista, eles preferem não falar. É a questão da paciência. A paciência por algum tempo, o que já se esperou tanto para uma obra estrutural como essa, preferem aguardar para ver o movimento ser recuperado e a recuperação da via, que é benefício para a comunidade. Aqui do Santo Eduardo, com as imagens do Valdemir Soares, Fernando Palmeira, para a TV Mar Canal 25 da organização Arnon de Melo, na NET. Muito bem. Olha, deixa eu explicar também
toda vez que alguém tenta fazer alguma coisa para melhorar, perdão, logicamente que alguns imprevistos, alguns impasses acontecem, claro, para que essa obra pudesse haver o esgotamento, né, sanitário e também de águas, enfim, tudo, uma drenagem, era preciso abrir. Não é? Claro que o ideal era que essa obra fosse feita num dia e no outro já fosse recuperada e tudo resolvido. Infelizmente não funciona assim. Tem sempre uns atrasos, depois houve um embargo da obra por conta também da Superintendência do Trabalho, que descobriu ali algumas irregularidades em relação aos EPIs, são os equipamentos de proteção individuais dos trabalhadores, que estavam trabalhando em riscos, uma série de outras situações que acabou paralisando. E entendo que os comerciantes ficam desesperados, porque com o movimento ali, os comerciantes têm ali um fluxo maior de clientela, né? Mas, quando depois que ficar pronto, recapeado, como nós vimos ali, tudo bonitinho, a tendência é que o fluxo de clientes dobre. Então, respira um pouquinho, segura um pouquinho, que é para benefício da própria comunidade, dos comerciantes, da população em geral, lá do nosso querido Santo Eduardo, tá bom? Muito bem. Mas, gente, olha, hoje no programa A Vez do Povo, nós vamos estrear um quadro novo, muito legal, que é o Saber em Debate, onde o meu amigo professor Luiz André vai dar dicas importantes para quem segue nessa luta do concurso público ou do Enem. Você está nesses dois aí, ou um ou outro, ou está nos dois, enfim. Então aproveite essa oportunidade. E hoje o assunto é redação, o que derruba muita gente, né, professor? Muita gente derruba mesmo. Esse ano apenas 250 redações tiveram nota 1000 no Enem. No universo de 6 milhões de redações inscritas, apenas 0,6% dos candidatos tiraram nota acima de 900. O que acontece para isso? É o que o professor, meu querido amigo Luiz André, vai explicar hoje no quadro O Saber em Debate. Mais uma oportunidade para você aqui no Fenômeno A Vez do Povo, que está no ar. Professor Luiz, prazer tê-lo aqui mais uma vez para a gente debater esse assunto espetacular, porque primeiro que você é uma sumidade, né? Já posso dizer porque eu conheço e vejo o seu trabalho espetacular aí, sempre aí. Agora, esse assunto que nós vamos debater hoje aqui, eu acho que é um assunto que muito telespectador, muitos alunos e os concurseiros também vão ter essas dicas que o senhor vai dar aqui para a gente. Primeiro, qual o motivo para essa nota tão baixa como nós vimos aqui, que até assusta, né, em relação à redação? Muito bom dia, seja bem-vindo, professor. Muito bom dia a todos, Wilson, agradecendo a oportunidade. Prazer é nosso. De estar aqui presente, né, a organização Arnon de Mello pelo espaço. Bom, são várias as situações. É até interessante até começarmos esse debate com o fato de que houve uma queda no número de notas perfeitas, as notas 1000, e praticamente o dobro. Quer dizer, você teve aí um número de 400, quase 500 notas no ano retrasado e no ano passado apenas 250, o que demonstra claramente, então, que os critérios de correção estão sendo feitos de maneira totalmente, primeiro, idôneas, né? Primeiro, as modificações que foram feitas permitem que isso aí seja mais dura para evitar problemas, né? Mais criterioso. Isso é a primeira grande questão. Mas o que assusta efetivamente esse número de notas muito baixas, tá, gente? Ela tem relação direta com o nosso comprometimento com a leitura, né? É inegável. Isso não é uma questão somente brasileira, de um país em desenvolvimento, de um país subdesenvolvido. Isso é uma questão mundial. Nós estamos pensando hoje como mentes digitais, não é? Enquanto ainda há uma relação direta com o livro impresso. É verdade. Uma série de fatores no Brasil. Entre esses fatores está a ausência de bibliotecas públicas, não é? O preço dos livros impressos, o preço ele é muito alto, tá bom? Mas o estímulo à leitura na fase mais importante, que é a fase do colégio, dos ensinos fundamental, do ensino médio, digo até que desde o início mesmo, do ensino infantil, isso é absolutamente necessário. A meu ver, o pecado está aí, na falta desse estímulo. As pessoas leem muito pouco. Quer dizer, então, você falou uma coisa importantíssima, e realmente eu concordo com isso. Quem lê pouco ou não lê, escreve mal e não tem conteúdo para fazer qualquer que seja uma dissertação. Certamente. É? Há uma realidade clara que mostra esse problema. Se você pegar as 5 competências do Enem, são 5 competências, 3 delas são diretamente ligadas, gente,
há conhecimento. Não se pode escrever o que você não conhece. Exatamente. Não é? Se você não tem um conhecimento sobre o assunto, claro que fica muito difícil. É óbvio que a falta de leitura e o estímulo à leitura desde a mais tenra idade é um fator. Há uma necessidade de estímulo, mas esse estímulo ele tem que partir, Wilson, não só do colégio, não só da escola. Tá? Você buscar. Se você buscar, a família enquanto instituição é fundamental para proporcionar esse debate. Não é? As pessoas elas passam a não ter argumento para o debate. E se não tem o argumento para o debate, certamente, dentro daquelas competências possibilitadas pelo edital do Enem, fica muito difícil que você possa escrever alguma coisa. Né? Uma das competências, e talvez a mais importante dessas competências, seja a competência relacionada a número 5, a relacionada à solução. O que o Enem quer é uma intervenção da proposta. Como é que você pode intervir, como você pode colocar algo se você não conhece o assunto? É verdade. Certamente essa argumentação é uma razão clara para a falta de uma realidade mais criteriosa, para que as pessoas possam atender às necessidades daquele edital e buscar uma nota mais alta, não tenha dúvida. É daí então que vem aquelas pérolas, por exemplo, às vezes dos conteúdos que às vezes até o próprio nosso querido Jô Soares até tiram, né, de uma maneira, enfim, mais bem-humorada, de pérolas que para poder preencher a quantidade de linhas necessárias, ele acaba colocando muita coisa que não tem nada a ver com o assunto, corre para um lado. Você já deve ter visto muitas provas. Várias. A redação passou a ser mais criteriosa, tem essa questão. Então, o hino do Palmeiras, ou lá a receita do miojo, outra delas. Exatamente. Isso já não acontece mais, isso certamente já não pode mais acontecer, porque isso vai ser penalizado. Né? A redação ela é composta dessas competências, a soma é de um todo. Se você pegar as notas em sua maioria, elas estão entre 300 e 600 pontos. Né? O Enem, para que você possa passar num curso como Direito ou Medicina, certamente uma nota acima de 800 pontos é fundamental. Em Medicina, por exemplo, se o aluno ele faz mais de 900 pontos, certamente ele te dá uma dianteira muito grande. E é claro que ele só faz esses 900 pontos se ele atende a todas essas competências, que significa intervenção como proposta de solução, né? Um conhecimento amplo e interdisciplinar que permita que ele vá além dos textos de apoio. A gente fala muito do Enem, os concursos públicos também hoje exigem essa realidade, né? Ir além do conhecimento proposto do texto de apoio. Isso significa um argumento de característica jurídica, um acompanhamento, por exemplo, sociológico, um acompanhamento filosófico. Por quê? Porque a principal questão do Enem é o seu ponto de vista. Uma dissertação, enquanto estrutura, ela precisa de um argumento de ponto de vista. Esse ponto de vista precisa ser provado. Você não precisa ser inovador, deixar claro, né? Você tem que colocar um ponto de vista que seja adequado àquela proposta e não desobedeça os critérios humanísticos, que é o ponto fundamental que pede aí a prova federal. Muito bem. A gente realmente não faz isso no quadro, mas tem um telespectador ligando, a prova que o assunto é bastante interessante, perguntando o seguinte: ele terá a obrigação de ter conhecimento de tudo, porque ele não vai saber o que vai cair, então ele terá que ser um pouco, enfim, o sabichão, digamos assim? Vamos lá. O tema é um tema de abrangência, né? Vamos pegar os dois últimos temas. Um sobre lei seca. É algo trabalhado na mídia. O tempo inteiro. Alagoas, inclusive, passa por uma realidade dessa nesse momento. O outro, publicidade infantil. As pessoas até questionaram esse tema, se de fato esse tema foi um tema que em razão, proporcionou esse número de notas. Eu não vejo dessa maneira, né? Isso é um debate que acontece em todos os momentos, nós temos essa realidade, né? É óbvio que precisamos nos preocupar com as nossas crianças, né? Que é um público ali muito vulnerável no tocante a essas questões. A informação. É claro que essa formação humanística ela é fundamental. Aliás, a formação humanística é fundamental em qualquer aspecto. E eu vejo muito isso. O jovem hoje ele tem muito pouca referência no tocante a essa questão. Então ele sai sem um conhecimento, por exemplo, da realidade sociológica em que ele vive, da realidade filosófica. Sociologia e filosofia são disciplinas hoje obrigatórias no currículo do ensino médio. Sem uma realidade histórica, isso é fundamental para se posicionar, porque o argumento de autoridade dentro dessa redação ela é fundamental. O corretor, quando ele vai buscar a correção, ele percebe que o aluno tem um conhecimento interdisciplinar que vai além daqueles dos textos de apoio. Para aquele aluno que especificamente fica nos textos de apoio, ele encontra uma imensa dificuldade. Vamos dar um exemplo. Uma das grandes questões para esse ano, hoje há um debate nos meios de que há uma possibilidade de cair um tema a respeito da questão da reforma política. Wilson, nós debatemos hoje isso em todas as instâncias federativas. Verdade. Né? Nós debatemos isso na Câmara Municipal, debatemos isso na Assembleia Legislativa,
Não é? Desde fevereiro que as comissões da Câmara Federal do Congresso Nacional têm debatido isso, tem sido amplamente debatido. Não é? O aluno ele precisaria efetivamente estar por dentro desse assunto, saber das grandes questões. Isso não é uma questão brasileira especificamente, né? A Inglaterra acabou de ter uma eleição parlamentar, os Estados Unidos já pensam até em uma modificação do seu próprio sistema, porque o critério de representatividade esse que hoje está estabelecido no Brasil é algo que certamente está sendo muito questionado e as últimas manifestações no Brasil mostram bem isso. Então, um tema como esse, o aluno precisa estar antenado, ele precisa estar lendo, ele precisa ter um posicionamento. Se cai um tema como esse, o aluno diz, olha, eu desconheço essa realidade, certamente isso não pode ser colocado como uma desculpa, é óbvio. Muito bem. Professor Luiz, muito obrigado pela sua participação, espetacular conversar com pessoas inteligentes, a gente fica muito feliz e de rever o amigo de muitos anos, né? Estudamos juntos, né? Isso é uma alegria muito grande e lhe dou os parabéns aí. Vamos trazer sempre aqui, às terças-feiras ou na data que for de acordo com sua agenda, para a gente ter esse debate aqui, o saber em debate, que é muito importante, porque o conhecimento, em qualquer que seja a sua nuance, é muito importante. E o senhor traz isso com muita propriedade, com muita facilidade, típica do professor mesmo. Traremos isso didaticamente falando. Traremos isso a próxima semana, os mais diversos temas, debateremos a reforma política, inclusive. Ótimo. Né, temos um parlamentar aqui, o que é muito bom, né, debateremos questões como o racismo no Brasil e tantas outras grandes questões fundamentais para que a gente possa, então, alcançar o êxito, que é buscar essa leitura, mas primordialmente, principalmente para os pais, né, gente, para a família. Estimulem as suas crianças, estimulem os seus alunos, né, as pessoas como um todo aí, para que elas possam ler, porque a leitura ela é fundamental para trazer essas referências. Tá? Muito bem, professor Luiz, um abraço mais uma vez, sucesso, parabéns, até a próxima, seja bem-vindo aqui a somar com o nosso fenômeno A Vez do Povo. Muito obrigado e os nossos telespectadores que agradecem. Um abraço grande ao meu grande amigo, professor Luiz André, trazendo as informações muito interessantes e precisas para você do Enem, você do concurso. E como ele disse, ler é fundamental. Mesmo que você não faça Enem ou você não seja concurseiro, só para você viver no seu dia a dia, quanto mais informações você tiver da leitura, para você não ficar um alienado e apenas ir o chamado Maria vai com as outras, né? É o que ele está citando aí, que é muito importante. Parabéns, professor, sucesso, muito obrigado pela sua participação, tá bom? Muito bem. E, gente, olha, todos sabem que o espaço no trânsito de Maceió fica cada vez menor para uma quantidade cada dia maior de carros. Esse crescimento inverso e também mal planejado afeta a vida de todos nós. Na contramão dessa situação, muitas pessoas têm aderido às bicicletas como meio de transporte, né? O problema é que Maceió também não tem estrutura para isso. Faltam, e todo mundo sabe disso, as ciclofaixas, não é? Por causa disso, uma recomendação do Ministério Público foi feita para que ciclofaixas fossem pintadas em alguns pontos da cidade. Em um ponto específico, a pintura da ciclofaixa tem causado, inclusive, um grande impasse. A Meline Lopes esteve lá e vai trazer as informações que foi na Avenida Deputado José Lage, continua a quebra de braços entre ciclistas, comerciantes e a Prefeitura e a SMTT. Acompanhe. A Justiça Alagoana acolheu o mandado de segurança impetrado pela Abrazel e determinou a suspensão das alterações aqui nas faixas de trânsito na Avenida Deputado José Lages. Para falar sobre o assunto, eu tenho ao meu lado o representante, o advogado da Associação Brasileira de Bares, Restaurantes e Similares em Alagoas, o Saulo Cardoso. Saulo, qual é a próxima decisão de vocês? Você já tem o conhecimento de que a SMTT vai recorrer deste mandado de segurança e como é que vai ficar a instituição, no caso, organizada e representada por você, Saulo? Olha só, a SMTT já se manifestou a respeito do recurso que vai apresentar. Esse recurso caberá ao pessoal da associação fazer a impugnação devida e aguardar o julgamento do tribunal sobre a manutenção ou não da liminar, mantendo suspensas as obras da SMTT aqui na Rua Deputado José Lages. A associação ela representa os bares, restaurantes e similares daqui da Deputado José Lages, bem como de todo o estado de Alagoas. Mas, na verdade, o que a Abrazel está preocupada não é tão somente com a questão da movimentação do comércio aqui do local. Numa reunião outra que nós tivemos com o pessoal da SMTT, nós explicamos que a Abrazel, de fato, não é contra a instalação de ciclofaixas, ao contrário, entende que essa questão de mobilidade urbana é uma tendência mundial. No entanto, Maceió não é uma cidade planejada.
De maneira que todas essas modificações têm que se adaptar à realidade local. Não adianta haver uma imposição do poder público determinando que um local, o trânsito, seja modificado baseado tão somente nos estudos que eles têm de quantidade de motoristas, ciclistas, pedestres e etc. Muito embora esse estudo também não foi apresentado à Abrazel no momento em que a gente se reuniu. A preocupação maior da Abrazel é também com relação à segurança dos ciclistas, pedestres, dos motoristas como um todo, levando em consideração o projeto que foi apresentado, as fotos que a SMTT havia disponibilizado no site de como é que o trânsito ficaria na Deputado Zé Lages. A alegação de que essa mudança iria interferir também no comércio aqui da região? Com certeza, até porque só vai ser permitido estacionamento em um dos locais da via, em um dos lados da via, limitando na metade a quantidade de estacionamento que a via possui hoje. E apesar de não termos técnicos em tráfego na Abrazel, nós apresentamos diversas outras soluções a título de opinião, tirando a ciclofaixa daqui e colocando em ruas paralelas, ou modificando o fluxo dessa rua como de um sentido só, enfim, diversas opiniões. Mas na verdade o que a gente queria era que a SMTT olhasse com um pouco mais de cuidado para o comércio local, haja vista que haverá um prejuízo de rotatividade de pessoas, de estacionamento de pessoas, da segurança dos pedestres na hora da travessia, e isso, de certa forma, pode sim abalar o comércio aqui na Rua Deputado Zé Lages. Vamos ouvir um pouco agora do outro lado. Eu tenho aqui ao meu lado uma das participantes do grupo Bicicletada e ela vai nos falar sobre o quanto essa decisão influencia na vida deles, essas pessoas que dependem da bicicleta, que usam a bicicleta cotidianamente. Juliana, então de que forma que isso prejudica vocês? Como foi? Como a gente viu, a Justiça suspendeu essa questão aqui da alteração nas faixas da Deputado Zé Lages, alegando a questão da própria segurança dos ciclistas, enfim, foi uma das razões desse mandado de segurança impetrado pela Abrazel. Segurança dos ciclistas e seria prejudicial também para o comércio local. Como que vocês veem essa decisão? Eu vejo de forma completamente antidemocrática. É você colocar o suposto lucro dos comerciantes locais em cima da segurança e da vida dos ciclistas. A gente sabe que estacionar não é um direito nem na esfera municipal, nem federal, nem estadual. Então, você tem um pedaço de via que está sendo utilizado para uso privado, que é um estacionamento, em detrimento de estar oferecendo segurança para o ciclista, tá entendendo? A gente sabe também que o estabelecimento comercial, ele tem a obrigação de oferecer estacionamentos para os seus clientes. Então, não é obrigação da prefeitura oferecer esses estacionamentos. O ciclista, independente de qual seja o modelo adotado de ciclovia, a ciclovia ela vai trazer mais benefícios para o ciclista. Ele vai aumentar a segurança. Esse modelo é sim seguro, esse modelo existe em vários lugares do mundo e a questão é de educar, de sinalizar bem e de fazer campanhas para que os motoristas respeitem. E a gente sabe também que as ciclovias elas acabam incentivando ainda mais o uso da bicicleta, diminuindo o trânsito. Para quem não gosta de pegar engarrafamento, vai diminuir o trânsito e, ao contrário do que os comerciantes pensam, vai aumentar a lucratividade deles, porque o ciclista anda muito mais devagar, ele vai olhar nas vitrines, o ciclista também consome, o ciclista também compra pão, o ciclista também aluga filmes, o ciclista usa o supermercado, o ciclista também é um consumidor. Então, o ciclista, sabendo que nessa via ele tem uma segurança de circular, ele vai dar preferência a consumir os produtos naquela rua, porque é mais seguro e é mais prático, é mais simples para ele. Ele simplesmente para e compra. Uma das questões que você levantou foi a questão da segurança, que também foi colocada pelos representantes da Abrazel, no sentido de que, como só haveria estacionamento aqui no lado direito, de quem desce, no caso, para a praia, eles seriam obrigados, as pessoas que vão estacionar seriam obrigadas a entrar na ciclofaixa. O que vocês têm a dizer em relação a este ponto da segurança, Juliana? Olha, eu acho que é uma questão de ceder. Lógico que o motorista ele não vai entrar de qualquer maneira, ele vai observar antes de entrar na ciclovia para poder
depois estacionar. E da mesma forma o ciclista que percebe que um motorista está entrando ou saindo da vaga, ele também deve ceder o espaço. É uma questão de educação e de cada um ceder um pouco. Acho que isso não vai acabar causando nenhum acidente, até porque o carro, para entrar na ciclofaixa, ele já vai ter que reduzir a velocidade. E a bicicleta, por sua própria natureza, não anda muito rápido. Então, acredito que não vai ocorrer nenhum tipo de acidente. Se você for olhar nos planos da prefeitura, o objetivo dela é continuar até o Santo Eduardo e depois continuar interligando com o Comendador Leão. E para depois finalmente terminar no Jaraguá. Então é uma ideia de interligação entre a ciclovia da Orla com o centro. E que isso vai se estender. E, inclusive, a Comendador Leão é uma via que se pedia muito que fosse instalada uma ciclovia ali, porque realmente é um ponto de bastante conflito. Olha, entendo perfeitamente aí, defendo inclusive que quem utiliza as bicicletas tem que ter respeito, até porque na última ponta é a parte mais frágil, né? Para quem está num veículo e uma bicicleta, o veículo tem que respeitar tanto o pedestre, que ainda é mais frágil ainda do que os ciclistas, e como, por exemplo, o pedestre, ciclistas, motocicletas, não é? É muito complicado, porque a nossa cidade foi toda, cresceu sem nenhum planejamento. Isso não é de agora, isso já vem há anos, não é? O plano diretor nunca foi respeitado, são prédios que são acima do normal, quer dizer, atrapalha dando sombra na praia, você tem um crescimento numa rua que é aberta ou construída de qualquer jeito, sem nenhuma infraestrutura, as pistas já estão apertadas para a grande quantidade de carros que trafegam, então tem uma série de problemas terríveis, e eu acho, como ela disse aí, eu concordo perfeitamente, é uma questão de ceder, é como um relacionamento, né? Um casamento, namoro, noivado, enfim, tem que ceder. Alguém tem que ceder um pouquinho. Os motoristas cedem um pouco, os ciclistas cedem um pouco e aí entra-se num consenso para poder harmoniosamente poderem conviver, né, e cada um tomar o seu destino. Senão, vai ser uma guerra terrível, terrível, não é? Entendo que os comerciantes serão prejudicados porque não terão como poder. Vai muito da sensatez também, enfim, é preciso que se converse bastante, mas que seja implantado. Realmente, muitas pessoas que utilizam a bicicleta para uma questão de lazer ou exercício, ou enfim, como atleta, mas muita gente mesmo, principalmente na parte alta da cidade, utiliza a bicicleta como meio de transporte, como sobrevivência mesmo, né? E a ciclofaixa terá que ser implantada, querendo ou não. O que não pode é que ela atrapalhe um ou outro, mas que entre-se num consenso. Um pouco cede aqui, o outro cede lá, e as coisas acontecem. Vamos torcer que se resolva da melhor maneira possível. Foi por isso que Deus nos deu o raciocínio, para que a gente possa conversar, entrar num diálogo, comunicar, conversar e resolver a situação, que eu tenho certeza que se chegará a um consenso, tá bom? Muito bem. Gente, olha, a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que muda as regras para a pensão por morte. Essa mudança foi uma forma encontrada para evitar irregularidades à Previdência. A despesa do INSS com pensões aumentou muito nos últimos anos. Em 2006, era de 39 bilhões e passou para 86 bilhões em 2013. Então, para explicar melhor essas mudanças, que tudo que é novo fica bastante complicado e difícil para a gente entender, claro, nós vamos dissipar agora aqui, tentar rapidamente explicar para que vocês entendam aí. Estamos recebendo com muito carinho aqui em nossos estúdios a advogada previdenciária, a doutora Jaqueline Machado, uma simpatia de pessoa, inteligentíssima, e vai poder te explicar todos os detalhes para que vocês possam ficar por dentro aí dessas mudanças, tá bom? Doutora Jaqueline, primeiro um bom dia, um prazer tê-la aqui. Igualmente, bom dia a todos. Bom dia mesmo a você aqui, muito prazer é nosso tê-la aqui para a gente poder tocar nesse assunto que deve ser o assunto do momento, exatamente, né? Toda mudança na Previdência cria um furdunço, uma confusão, enfim. Perfeito. Primeira pergunta, quais as regras que irão mudar, doutora Jaqueline? Primeiro, um prazer, seja bem-vinda sempre. Obrigada, mais uma vez. Bom, Wilson, essas mudanças tiveram início em dezembro, quando a nossa Presidente da República editou a medida provisória 664, que veio alterar a lei que regulamenta os benefícios da Previdência Social, a Lei 8.213 de 91, principalmente no tocante à pensão por morte. E a gente, quando analisa essa alteração,
dá para notar claramente o intuito, que é de cortar gastos com a Previdência Social. Entendi. Entendeu? Então, hoje eu vim conversar com você para explicar o que é que muda em relação à pensão por morte. Muito bem. Mas às vezes algumas pessoas arguíram aqui, conversaram com a gente, alguns telespectadores, perguntando se era porque muita gente se aproveitava daquelas pessoas que estavam já no seu leito de morte, casavam com essas pessoas para se beneficiar do que ele deixaria para essa outra pessoa a pensão. Foi isso também? Também, né? Porque a alteração está prevendo a questão dos 2 anos, está exigindo a comprovação mínimo, do casamento no mínimo de 2 anos, ou casamento ou união estável. Antigamente não existia isso. Bastava comprovar que a pessoa era casada, que a pessoa convivia em união estável e o cônjuge, né, companheiro, companheira, teria direito a receber a pensão. Agora tem que comprovar os 2 anos de casamento ou união estável. Tem que ser amor, não adianta ser só exatamente, não pode ter interesse. Perfeito. Muito bem. Mas nós temos uma tabela, doutora Jaqueline, que nós vamos mostrar aqui e a senhora vai poder nos explicar. Vou pedir para virar para ela aqui. Da tabela aí, de duração das pensões aos cônjuges, fixando como base a idade. Perfeito, Wilson. Exatamente, é uma inovação, né? A limitação do tempo em que a companheira, companheiro, cônjuge vai receber a pensão. Antes, eles recebiam até o fim da vida. Né? A pensão era vitalícia, enquanto durar a vida recebia. Sabia, exato. Interessante. Então, visando esses gastos, né, futuros, eles resolveram limitar 3 anos de pensão para cônjuges com menos de 21 anos de idade, 6 anos de pensão para cônjuge com idade entre 21 e 26 anos, 10 anos de pensão para cônjuge com idade entre 27 e 29 anos, 15 anos de pensão para cônjuge com idade entre 30 e 40 anos e 20 anos de pensão para cônjuge entre 41 e 43 anos. Só irá receber a pensão até o fim de sua vida o cônjuge que tiver mais de 44 anos. Interessante isso. Mas por que eles fizeram essas mudanças? Essa mudança era realmente necessária, doutora Jaqueline? Veja só, Wilson, a senhora que lida com isso e geralmente a senhora percebe quando alguém quer realmente se aproveitar da Previdência. Os estudos indicam que não há déficit na Previdência Social atualmente, mas eles sempre estão pensando no futuro. Claro. Na verdade, por exemplo, eu trouxe esse dado aqui. Em Maceió, mais de 20 mil pessoas recebem o benefício de pensão por morte. Em Alagoas, mais de 96 mil. Caramba! Né? Exato, então eles querem cortar isso, eles querem limitar, enxugar os gastos, principalmente com a Previdência Social. Eu queria dizer também o que alterou a questão da carência. Não era exigido carência para o benefício de pensão por morte, bastava que o segurado tivesse contribuído, bastava uma contribuição no momento do óbito, os seus segurados receberiam. Agora mudou. Caramba, então quer dizer, deixava realmente uma brecha grande para os maldosos, né? Para os que queriam talvez agir de má fé, digamos assim. Claro que não eram todos, né? Enfim, era uma necessidade. Mas você sabe que sempre tem gente que se aproveita da situação, né? Sim. Então acho que é por isso, além da redução dos gastos, evitando que os espertinhos consigam se aproveitar daquele que está ali. A Previdência Social sempre está atenta à questão de fraude e com certeza ela visa isso também. Então, voltando à questão da carência, está sendo exigida 18 meses de carência, ou seja, o segurado tem que contribuir com 1 ano e meio, certo? E na data do óbito ele tem que estar contribuindo para que os seus dependentes tenham acesso à pensão. Quer dizer, se ele estiver contribuindo, por exemplo, com 1 ano, já não tem direito. Não tem que cumprir essa meta de 1 ano e meio. Perfeito. Agora sim, a legislação trouxe a seguinte brecha. No caso se a pessoa não tiver os 2 anos de casamento ou união estável, certo, a esposa, o esposo, o companheiro vai ficar desamparado? Não totalmente, certo? Isso ele vai receber durante 4 meses e depois vai ser cortado. O que seria aquele tempo para se restabelecer, se reerguer, organizar as finanças, né? 4 meses depois encerraria. Quer dizer, ainda está dando essa oportunidade para que a pessoa possa, que eu sei que é um momento terrível da perda do amor da vida, do ente querido, até que a pessoa consiga pagar os gastos, enfim, aquelas coisas todas que ficaram, para que ela possa, a partir daí, tomar um outro rumo, né? E não ficar mais como era antes, né? E a gente observa que essas medidas visam justamente isso, fazer com que as pessoas não se acomodem a depender da pensão, não depender da previdência, que busquem por suas próprias pernas,
né? O seu sustento, Exatamente. né? Muito bem, evitando aí o sedentarismo, esperando, eu hoje não vou trabalhar não porque eu sou aposentado, eu estou com benefício, né? Tem muita gente que se aproveita disso também, né? Não são todos, mas tem muita... O projeto ele foi aprovado, doutora Jaqueline, como medida provisória. Como é então esse próximo trâmite? Pronto, vamos lá. A medida provisória foi de competência da Presidente da República, certo? Em caso de urgência e relevância, e ela fica valendo por um prazo de 60 dias. É uma medida provisória, mas já entra no ordenamento jurídico com eficácia imediata, já está sendo aplicada. Então, esses 60 dias podem ser prorrogados por mais 60 dias até que seja votado na Câmara dos Deputados. Para ser efetivado. Inicia na Câmara, exatamente, a votação. Se não, e tem que ser convertido em lei. Se não for convertido em lei, cessa a eficácia. Mas então, foi aprovado na Câmara. A Câmara já fez algumas modificações. Isso que eu já estou trazendo esses dados já com as modificações da Câmara. Muito bem, primeira mão para a gente aqui, ótimo. Exatamente. Então, qual é o próximo passo? Aprovado na Câmara, segue para aprovação no Senado. Aprovado no Senado, segue para a sanção ou veto da Presidente. Segue para a sanção ou veto da Presidente da República. A não ser que tenham feito algumas modificações que nela não concorde, né? Exatamente. E aí ela poderá vetar. Mas como a medida provisória é da própria Presidência, pode ser que ela, com muito carinho... enfim, a gente sabe que nesse... Né? É verdade, doutora Jaqueline, é verdade, é complicado. Mas você acha, pelo que você já viu nas modificações, se indo para o Senado, se caso haja mais algumas emendas ou algumas modificações, você acha que talvez entre-se num conflito? Com certeza, eu já vejo claramente um conflito que vai acontecer, porque os deputados aproveitaram o momento da emenda para acrescentar a questão do fim do fator previdenciário, que é uma luta, não é verdade? É uma questão muito debatida no Brasil. O fim do vilão, o fator previdenciário, que vem aí reduzir o valor das aposentadorias por tempo de contribuição, né? Então, qual foi a ideia da Câmara dos Deputados? A não aplicação do fator previdenciário, ele seria extinto, mas eles sugeriram uma nova fórmula, que é a fórmula 85-95, né? No caso, assim, para a gente se aposentar hoje em dia por tempo de contribuição, não é exigida a idade mínima. Não é exigida a idade mínima. Basta o quê? Que a mulher atinja os 30 anos de contribuição e o homem 35 anos. Preenchendo os requisitos, requerendo, vai conseguir o benefício. Mas aí entra a questão do fator. Por quê? Porque ele quer desestimular as pessoas que são jovens... E que vão se aposentar. Entendeu? Eles vão deixar de contribuir para o país, né, de trabalhar e tudo. Na verdade, Wilson, o que acontece? As pessoas até, quando são jovens, permanecem no mercado de trabalho e continuam até contribuindo para o sistema, né? Entendi. Então, Mas a eficácia, então, a ideia, então, desse fator previdenciário, então, seria fazer com que as pessoas acabem com essa ideia de dizer assim, porque eu quero me aposentar, e para que elas continuem, então, indo para os 60, 65, é isso? Exatamente, vamos lá. Mas o que acontece? Muitas vezes o fator previdenciário não impede as pessoas de solicitar aposentadoria. Entendeu? Às vezes a pessoa vê, eu já tenho 30 anos, a mulher, o homem tem 35, vou requerer minha aposentadoria. E aí ele continua trabalhando, recebendo dessas duas fontes. Então, visando isso, que eles tiveram a ideia de incluir a idade como requisito, né, na aposentadoria por tempo de contribuição, que é uma coisa que não existe hoje em dia. Entendi. Aí, no caso, os 85 e 95 seria a soma do tempo de contribuição com a idade. No caso, a mulher, por exemplo, 30 anos de contribuição, ela teria que ter 55 anos de idade. Na verdade, e o homem, 35, teria que ter 60 anos de idade. Entendi. Essa foi a proposta da Câmara. Provavelmente, tudo indica que vai ser aprovada pelo Senado. Você acha que essa é razoável? Eu acredito que sim, Tudo pelo fim do fator previdenciário, que realmente vem a reduzir 30%, 40%, até mesmo 50% do valor da aposentadoria, que acaba sendo um trauma. Muito bem. Como é que a pessoa, por exemplo, que perdeu um familiar deve proceder, por exemplo, em relação ao pedido de pensão? Como é que ela deve agir? Bom, primeiramente, as pessoas devem se dirigir ao INSS, certo? Sem interferência, pode ir sozinha, desacompanhado, certo? Agendar pelo 135, que é o canal da Previdência, ou ir lá pessoalmente ou pela internet, levar a documentação pessoal, né? Comprovando a qualidade de dependente, no caso, esposa, certidão de casamento, companheira, declaração de união estável, filho, certidão de nascimento, documentação pessoal, né? Identidade, CPF, comprovante de residência e
Deixa eu ver o que mais. E são muitos documentos, mas aí... São muitos documentos, Deixa eu só avisar. Você falou que a pessoa pode ir lá tranquilamente sozinha, até entendo por uma questão de ética, tranquilamente. Exato. Mas é muito importante que essas pessoas, por falta até de informação, elas consigam ter um advogado que possa dar mais celeridade até nessas atenções de detalhes, não é? Perfeito, Wilson. Nada impede que o advogado acompanhe o cliente nessa fase administrativa, entendeu? Mas só vamos precisar de verdade do advogado na fase judicial. Entendi. É assim que eu penso, entendeu? Está ótimo, perfeito, fantástico. Como advogado, eu fico muito feliz que você tenha esse pensamento aí tranquilo, transparente. Quem já recebe, por exemplo, que as perguntas estão chegando agora, quem já recebe pensão por morte, está tremendo, achando que essa medida prejudica para quem já recebe? Não. Quem já recebe a pensão por morte permanece do mesmo jeito, certo? Daqui para frente. Não vão retroagir os efeitos, é da aprovação para frente. A lei não retroage para prejudicar. Não, de forma alguma. Muito bem. Jaqueline Machado, mais uma vez eu quero agradecer a você pelas suas informações fantásticas aqui, para a gente cada dia a gente aprende um pouquinho, Exato. Inclusive eu e os nossos telespectadores, com essas informações interessantes, né? Primeiro, um arroxo que é dado na Previdência Exato. E também uma situação para que aqueles chamados espertinhos não se aproveitem dessas benesses, né? Também, exatamente isso. Vamos ficar aguardando agora a votação pelo Senado. Torcendo, e, por fim, a sanção ou veto da nossa presidente. E traremos você novamente para que você possa explicar como será efetivamente a lei implantada, a medida provisória implantada, que depois se tornará lei, a gente torce também. Exato, com certeza. Obrigada pelo convite e estou à disposição para eventuais esclarecimentos. Que bom. Muito obrigado mesmo. Obrigada a você. A nossa querida advogada previdenciária, doutora Jaqueline Machado, que com muito carinho hoje, com sua agenda bastante corrida, mas esteve aqui para explicar para a gente sobre essa questão das regras para a pensão de morte, né? Por morte. Muita gente tem dúvidas e ela veio aqui, esclareceu com a tabela, dando todos os detalhes, isso é muito importante. Eu é que agradeço a sua presença aqui e sempre que precisar o espaço está à sua disposição. Muito obrigada, Wilson, eu que agradeço. Um abraço grande, sucesso sempre, obrigada. Tá bom? Vamos para um rápido intervalo comercial, a gente volta já. Aqui assim, no Fenômeno da Vez do Povo, você pergunta, você tem dúvidas, a gente tira todas elas aqui com as pessoas mais competentes, como a doutora Jaqueline Machado também, que é advogada previdenciária. Tirou as minhas dúvidas, as suas também. É assim que a gente faz a comunicação para você e o jornalismo sério e competente. Vamos para o intervalo, a gente volta já, não sai daí. Cerebelo, eu sei porquê, faz mais sinapses quando te vê. Tem USB, ULT, tem CVT e super câmera de ré. E um design, uma revolução, libera o impulso responsável pelo comichão. Vem. O lado da razão e o lado da emoção foram atendidos. Novo Honda Fit. Pense, compre um Fit. Não pense, compre um Fit. O mosquito da dengue é perigoso, mas nós temos a força. Ninguém precisa de superpoderes para combater a dengue e a febre chikungunya. Mas precisa de atitudes simples, como caixas d'água, tonéis e poços cobertos. E nada de água parada em garrafas, pneus e pratinhos. Eliminar o criador do mosquito, mais que um cuidado, é um exemplo de cidadania. Com a força de todos, o mosquito não tem vez. Governo de Alagoas, trabalhando sério, a gente chega lá. Somos a maior rede de atendimento do Norte e Nordeste, porque você merece saúde onde estiver. Em Maceió, o Apivida não para de crescer. O Hospital Maceió em breve receberá a nova hemodinâmica, reestruturação das emergências adulto e pediátrica, além de inaugurar um novo padrão de hotelaria na região. A unidade já conta com UTI neonatal e tomografia de última geração 24 horas. Apivida, saúde para você crescer mais. Pois é, estamos de volta com o Fenômeno A Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25 na net das organizações Arnon de Melo, tá? Eu vou andar porque, olha, o nosso querido Josiel tá super dinâmico, então nós vamos andar aqui no estúdio
a provar para você que o estúdio é grande, tá bom? Mostrando aqui, nós temos essa parte daqui, tá? Muito bem, aqui é o microfone que fica guardado para os nossos entrevistados, tá? E nós vamos mostrando, logicamente, que o nosso estúdio é bastante grande, com essa visão fantástica, panorâmica, né? Aqui com o nosso cenário vivo, não é? Muito bem. Gente, olha, os nossos telespectadores têm acesso sempre aqui ao nosso programa e ligaram para cá reclamando sobre uma fossa estourada aqui na Jatiuca. E tem preocupado, inclusive, e causado também uma série de transtornos à população. Quem tem que conviver com esse mau cheiro, que todo mundo sabe que é insuportável, graças a Deus a televisão não tem cheiro, vocês vão poder ver, mas não vão sentir o cheiro, graças a Deus, porque o repórter Fernando Palmeira foi até o local e engunhou várias vezes pelo péssimo, terrível mau cheiro que essa fossa exala, além também da questão de saúde pública que está causando, e riscos também à população. Acompanhe. Com as obras de saneamento básico em andamento aqui na área nobre, Jatiuca, os problemas das fossas estouradas ainda estão insistindo em continuar, trazendo risco à saúde, incômodo e a falta de possibilidade de locomoção do pessoal que, para transitar aqui, faz ginástica e sempre coloca os pés nessa água fétida, podre e contaminada. Vamos torcer para que essas obras que estão acontecendo, segundo a engenharia, que nós tivemos a oportunidade, meu caro Wilson Júnior, de conversar em reportagem para a nossa TV Mar com o pessoal da Seminfra, a Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado, 90% das obras de saneamento básico dessa região, segundo a engenharia, já foram concluídas. Mas, até agora, aqui pelo menos, ruas estreitas como essa, que é Ângelo Martins, que fica na Jatiuca, ainda não tem nenhuma expectativa de ser contemplada para a resolução definitiva desse problema. Estou aqui ao lado de moradores. Seu Josias, por gentileza, vem até aqui, por favor. Seu Josias está aqui, não tem nem coragem de sair de casa, porque a situação realmente é vexatória, né, seu Josias? Sim, senhor. Aí a gente aqui, uma poça aqui na porta de casa, a gente não pode nem andar, com uma lama dessa fedida aqui. E tem de dar um jeito aqui, porque senão a gente não pode nem sair de casa. Aí a rua cheia, principalmente na minha porta. Agora, a dona de casa também se sente mais constrangida ainda, porque quer ter a casa limpa, não quer ver a água suja de fossa invadindo a casa, muito menos na porta da casa. Dona Maria, o que é que representa isso para uma dona de casa que quer a casa cheirosa, bem zelada, bem cuidada? Muita sujeira, a gente não pode lavar roupa, a gente vive de lavado de roupa, a maioria aqui, todo da rua, vive de lavado de roupa, porque eu vivo de lanche, trabalho com lanche, não posso jogar água para a rua que volta para dentro de casa, e aí, como é que vai ser? A gente tem que ter um jeito para resolver esse negócio, porque a gente paga esgoto, paga mais esgoto do que a água. Quando a gente não paga o recibo, vem logo aviso de corte para a gente pagar. Se não pagar, corta mesmo, na moral, corta. E a gente fica numa situação muito difícil. Quando fizeram o saneamento, botaram um canozinho bem fininho para meio mundo de gente aqui, porque aqui é uma população inteira grande, né? Principalmente as crianças, ó, repara ali, ó, um monte de criança por aqui, criança recém-nascida, mulher grávida. Aí não pode a gente viver nessa situação, de jeito nenhum. A gente, ó, desde o dia 12 de maio, que a gente liga todos os dias, isso é dizendo, vai já, daqui a pouco chega. Tá vindo de ré? Só se o carro tá vindo de ré. Porque de frente não tá. De frente tá a gente aqui, ó. A gente que tá aqui, os meninos já estão ficando tudo amarelo, tudo pegando gelo nos pés. A gente não pode sair para estender uma roupa na porta de casa, porque a nossa casa é pequena. O quintal não tem quintal. A gente transita tudo aqui. Você pode filmar, é meu mundo de roupa estendido. E aí?
Pois é, e aí a coisa se complica também, o inverno está chegando, a obra vai demorar um pouco. Vai tudo para dentro de casa. A engenharia diz que 10% da obra é o que falta aqui para o saneamento de toda essa área de Jatiuca. A gente espera que esse 10% seja concluído o mais breve possível e que sejam incluídas ruas pequenas, estreitas, mas populosas, com muitas famílias que reclamam, as mulheres principalmente, que trabalham com lavagem de roupa. Dona Maria, o sacrifício realmente é grande. Muito grande. Olha, agora, quando é tempo de eleição, passa seu A, seu B, dizendo que vai fazer e não faz. E aí? E aí, como é que a gente fica? E vamos mais pra lá, ainda que tem gente ainda que quer falar, quer desabafar. Porque isso é um desabafo pra gente. Tem alguém que quer falar aí, gente? Tem, olha, vem cá comigo, Valdemir. A voz e a vez do povo no programa que é da comunidade. Olha só, outra dona de casa mostrando que a porta de acesso à casa. Olha só uma ferida no pé dessa senhora. Isso, segundo ela, são germes que se adquirem nessa imundícia por aqui. Como é o nome da amiga? Meu nome é Josefa Maria da Conceição. Olha, é o seguinte, isso aqui é a rede de esgoto, a rede de saneamento, não é fossa. É rede de saneamento. Só que a maioria das casas está tudo ligada à rede de saneamento. O serviço porco que aqui já passou o saneamento? Uma porcaria que eles fizeram. É um cano pequeno, plástico. Só vivem entupindo. Agora a água volta todinha lá para trás. Eu não estou podendo nem fazer a limpeza porque estou com o pé desse jeito, não posso estar me forçando muito. Eu tive que abrir aqui a porta, abrir a caixa de gordura, que é para a água escoar mais. Porque tem muita criança aqui, tem um bebê recém-nascido, como vocês estão vendo aí, o enxoval do bebê na porta, da minha neta. A casa está toda cheia de água, de fezes, na casa da vizinha aí, ela nem banho está tomando mais no banheiro porque não pode, nem usar o sanitário. Está fazendo os pacotes e botando no lixo porque não tem condição de usar o sanitário. As meninas estão vindo tomar banho aqui ainda, porque aqui a água ainda está escoando devagarzinho, mas ainda está escoando. A casa do outro vizinho lá também, eles não estão sem poder usar o banheiro, sem poder usar o sanitário. Mas isso é uma pouca vergonha. Isso é um descaso do serviço público com a gente. Tá ouvindo? Porque nós pagamos rede de saneamento, nós pagamos saneamento, nós pagamos água. Até IPTU já estão jogando, apesar das casas aqui não ser escrito na prefeitura, mas eles estão mandando. Tem casa aqui que está recebendo IPTU. Mais uma coisinha. Dona Maria, vem, chega para rapidinho. Mais uma coisinha, viu? Uma coisinha que se torna coisas grandes. Que essa rua aqui tá como tá calçada na prefeitura. Mas todo mundo tá vendo que não tá calçada. Tá vendo? E faz muito tempo isso, viu? Tá como tá calçada. Mas até o saneamento tá desse jeito. E a gente estamos exigindo vir quebrar tudinho para botar outra encanação. Porque isso aí não tá dando certo, não. Vem cá, fala mesmo. Tem mais uma dona de casa que quer falar. Como é o seu nome? Diga aí. Meu nome é Sandra. Ontem eu tenho minha filha especial para passar aqui, foi um sufoco com ela na cadeira de roda. Quase que eu caio. Porque a gente paga em dia, aí se não pagar em dia, a casal vem cortar a água da gente. Então, assim, tem que vir e não deixar a gente parecendo palhaço. Porque quando a gente liga, ligou tudo para a matrícula. E nada de matrícula, a gente tá na escola, não tá. A gente só faltou a casa trazer um barco para a gente nadar aqui. A casa não faz nada. Agora, se a gente não pagar, aí no chute vem cortar. Tá aí, voz geral, não precisa mais ouvir ninguém, ou bastante, Wilson. Você muito bem, tem acompanhado o sacrifício do nosso povo. Uma obra como essa, inclusive, difícil de acreditar. Afirma as donas de casa aqui que já houve um saneamento nessa rua estreita da Jatiuca. Gente simples, gente humilde, mas que merece respeito e, acima de tudo, condições de qualidade de vida melhor. A saúde pública está aqui em xeque. E a gente chama a atenção dos que estão fazendo o esgotamento sanitário da região de Jatiuca para que venham revisar, ou como estão fazendo em algumas ruas, tirar o que não presta do saneamento que foi colocado e que não comporta a demanda e que venham interligar a rede nova que está surgindo para que não tenhamos esse tipo de problema que é grave. Aqui não é apenas o desconforto, mas a saúde pública de crianças e jovens dessas senhoras. Vimos aí uma ferida na perna dessa senhora, dona de casa, trabalhadora, está aí, Valdemir Soares mostrando mais uma vez. E essa água fétida, estagnada, suja, podre,
ela não pode jamais ter a recuperação da sua saúde. Então é importante, você, na altura da tribuna da Câmara Municipal, meu caro Wilson, usa a palavra, é preciso que a Prefeitura também venha fiscalizar, é uma obra do Estado, mas que a Prefeitura, a Semifra, devia trazer engenheiros para fiscalizar esse tipo de atitude, esse tipo de coisa. Não valeu a pena o saneamento, segundo elas, que já foi colocado por aqui, num cano plástico estreito pequeno. Não comporta. É preciso fazer uma nova obra e deixar aqui calçada ou asfaltada. É uma rua estreita que não vai exigir tantos recursos da Prefeitura, mas vamos respeitar acima de tudo essas mulheres, essas donas de casa, a comunidade e essas crianças que estão aqui à mercê da sorte e dessas águas estagnadas que não trazem nenhuma expectativa de melhor qualidade de vida e muito menos de saúde. É a TV Mar cumprindo o seu papel de estar ao lado da comunidade, defendendo os interesses mais legítimos e necessários e urgentes desse povo sofrido de Maceió. Com as imagens do Valdemir Soares, Fernando Palmeira, aqui da Jatiuca, da rua Ângelo Martins, para a TV Mar Canal 25 da organização Arnon de Melo, na NET, dentro da Vez do Povo, que segue com você, meu caro Wilson Júnior. Muito obrigado, Fernando. Eu estava tentando aqui, tentando identificar onde é que fica isso. Né? Eu tentando aqui, Ângelo Martins, mas Ângelo Martins é grande, tem uma região grande, eu não sei o local, que é vizinho ao condomínio Arnon de Melo. Então é entre aquela oficina de pintura, né, do Amorim, é aquele bequinho dali, é isso, Cidra? Eu sei onde é, mas eu já vi carros entrando ali. Mas pelo que eu vi nessa gravação aí, não dá para entrar carro ali. Eu vou pedir para que a nossa equipe, inclusive até a minha equipe, possa ir até esse local, saber os detalhes de quem é essa responsabilidade. Se é uma rua, né? Se for privado, né? Se for um local privado, mas me parece que não, segundo os moradores falam que é uma rua, né? São várias casas aí. Primeiro saber em relação a esse entupimento e esse esgotamento sanitário que está voltando, né? Deixando aquela situação terrível. E as chuvas nem começaram, né? Causando risco de saúde pública terrível para esses moradores que precisam, né, naquela local para se locomover, crianças, idosas, com aquela água podre, né? Água de fezes, né? Que para pegar doença é rapidinho, pisou, vai ficar doente, não tem como, não é? Principalmente quem está com aquela feridinha ali, os germes ali, enfim, as bactérias entram ali, está feita a desgraça. Procurar saber, vou pedir que a nossa equipe vá lá pessoalmente, procurar saber. Vou pedir que aqui a nossa equipe possa, por favor, entrar em contato agora, imediatamente, amanhã eu dou a resposta em relação a isso, a Casal, para saber se a Casal já tem informações sobre isso, entrar em contato também com a Prefeitura, para saber com a Secretaria de Infraestrutura, se aquilo é a drenagem que está falha, se ela pode fazer alguma coisa em relação àquilo, e no último caso, a gente tentar ver alguma empresa de fossa para tentar diminuir essa quantidade até que se resolva, porque não pode deixar a população desse jeito aí, largado, como se fosse bichos, e nem bichos podem ser tratados assim, não é? Não deve, não são tratados assim. Enfim, uma pena, infelizmente, mas vamos tentar resolver. O Fernando daqui a pouco deve estar voltando para a TV, eu vou conversar com ele pessoalmente para que ele explique detalhes de onde fica, como é que ficou a situação, o que é que ele viu, para que ele me passe, e amanhã, compromisso, tá? Amanhã eu passo para vocês as informações, porque hoje, inclusive, na Câmara, vou fazer esse pronunciamento sobre isso e pedir, assim que terminar o programa, ligar para os secretários e saber os detalhes. A Casal, as meninas devem ligar para a Casal, a assessoria de comunicação da Casal, para saber qual é a resposta e o tempo que eles vão lá para analisar a situação. Enquanto isso, eu ligo para o secretário de Infraestrutura, doutor Roberto Fernandes, para saber como deve se fazer esse procedimento, de quem é a responsabilidade. Rapidamente, para que depois nós possamos mostrar aí o resultado, evitando que essas pessoas contraiam doenças com essa água podre nesse local terrível aí. Isso não é jeito de se viver de jeito nenhum, tá bom? Mas, gente, olha, por hoje é só. Vamos encerrando o programa por hoje, mas amanhã estaremos de volta a partir das 10 horas da manhã com o Fenômeno da Vez do Povo. Muito obrigado a todos pelo grande carinho da audiência. E já sabe, se tiver muitos amigos, eu faço parte deles. Mas se um dia tiver apenas um amigo, podem ter certeza que esse amigo sou eu. Fiquem todos com Deus. Uma excelente tarde. A gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Um beijo para todos. Até amanhã. Tchau, tchau.